Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Quarta Mostra de Cinema de Montes Claros. É um evento promovido pelo Cinema Comentado Cine Clube. Este ano a gente tem o evento foi viabilizado através do incentivo da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, dois incentivos, né? E a gente tem o apoio do Centro de Comunicação e Referência Audiovisual da Unimontes, o CECRAV. A gente também tem a produção executiva da Fulô Comunicação e Cultura, Fabiola está aí com a gente também. E hoje a gente vai conversar com os diretores dos curtas inscritos para participar da nossa mostra. Alguns não puderam estar presentes aqui, mas a gente tem quórum aqui, tem a maioria está presente, ainda bem. Então eu vou chamar os filmes, e aí a gente começa com cada um se apresentando, né, cada diretor se apresentando, e aí, depois que todos se apresentarem, a gente pode passar aí para outras discussões a respeito da produção, e, enfim, tem muita coisa para a gente poder conversar aqui a respeito, né, desse processo aí que cada um teve para iniciar os filmes, né, e concluir também. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, bom dia. Acho que vou começar por ordem alfabética, porque aí a gente não ninguém fala que eu estou privilegiando ninguém. E aí a gente tem a mercê da sorte, que o Ronaldo não está conseguindo entrar aqui com o áudio, mas a gente tem a ligação do João Jorge, que está aí com a gente também, que tem outros filmes também, né? Já concluídos. E aí a gente pode começar com ele, apesar que ele está com a câmera desligada, eu acho que ele deu uma. Tá aí, João? Tô. Então, beleza. É, eu, Pode começar aí se apresentando para o pessoal. Bom dia. Bom dia, meu nome é João Jorge Almeida Soares, natural de Montes Claros, né? A minha formação inicial é de música. Eu estudei no Conservatório Lourenço Fernandes, depois eu ingressei na Polícia Militar, fui músico da banda, tocava flautim na banda. E depois disso eu fui para Belo Horizonte, fui para a Orquestra Sinfônica, fiz regência, agora na escola de música da UFMG. Mas antes de fazer o curso superior de regência, eu me formei em cinema pela Escola de Belas Artes, e nos anos 90 era muito focado no cinema de animação. Cinema de animação, bom, os princípios são os mesmos, né, mas eu fiquei com essa atividade um pouco de lado, porque a minha carreira de músico estava indo muito bem, eu fui maestro da orquestra, fiz regi óperas até aqui em Montes Claros também, tanto é que eu aproveito um trecho de uma ópera que eu regi, que é o Empresário, né, a área da Rainha da Noite, no meu filme. Quem assistiu o meu filme vê que lá no final tem uma interação ali entre um trecho da ópera e a cena final do filme. Estou dando spoiler já. Mas, enfim, o que acontece? Quando eu me aposentei dessa atividade de maestro, eu falei, eu vou retomar aquele projeto antigo de cinema. E em 2017 eu fiz um roteiro, que é o Gente Igual a Você, um filme que teve como protagonista o Anselmo Vasconcelos, que é um ator da Rede Globo, e foi feito aqui em Montes Claros com o elenco de Montes Claros. E a minha proposta é utilizar sempre alguma coisa vinculada a Montes Claros. As locações aqui, ou, por exemplo, no caso de Ligação, que o filme foi feito em Belo Horizonte, mas o elenco, eu levei para lá o elenco inteiro, né? E a equipe foi de Belo Horizonte. Enfim, tem sempre que ter uma ligação com o norte de Minas. E no caso dessa proposta, porque eu acho o seguinte, você tem que estar vinculado ao norte de Minas, mas os temas, na minha proposta, têm que ser universais, porque é o pessoal do norte de Minas conversando com o mundo. Se eu fizer filme só para o nosso público, né, com temas e coisas que só as pessoas da região vão entender, eu vou limitar o meu público, aliás, o alcance da minha obra. Então, qual que é a minha pretensão? Fazer filmes no norte de Minas, com o elenco do norte de Minas, mas com uma linguagem universal. Bom, e Ligação tem isso, né? Ele é um drama psicológico ali que tem ele pode se passar em qualquer lugar, em qualquer época. Então, ele tem essa característica. No processo, como é que foi que eu captei os recursos? Eu usei a Lei João Jorge, né? Eu paguei todo o recurso, foi tudo feito com recurso próprio. E não ficou muito barato porque eu tive que, como eu disse,
peguei, o elenco foi para lá, eu hospedei, né, alimentei, paguei cachê, etc, etc e tal. Aquelas locações todas, aluguel de ônibus, enfim, efeitos especiais, maquiagem, equipe técnica, né? Eu usei uma equipe técnica muito bacana. A Steel lá, a Lorena, ela trabalha para Netflix. Então, assim, usei um pessoal de ponta. Eu, particularmente, gostei do resultado. Mas eu acho que essas aventuras, assim, você pagando tudo, é complicado. Então, você coloca o seu produto para todo mundo ver, mas o interessante é você ter a possibilidade de usar os recursos, né, das leis de incentivo. Hoje está muito complicado, porque tem uma questão política aí que envolve isso, e a gente sabe dessas restrições. Então, assim, mas eu acho que ir atrás do recurso é uma coisa que a gente precisa fazer. Em momentos de crise, você tem que ter criatividade para poder conseguir fazer isso. E, enfim, eu acho que é importante. Ah, por falar nisso, tem uma atriz do filme, que é a Isabel Lobo, está conosco aí. Oi, Isabel, tudo bem? Ela participa lá do Ligação. E eu aproveito até para dizer, o elenco foi muito bem, gostei muito da atuação de vocês, inclusive a equipe, que era de Belo Horizonte, elogiou bastante, né, a atuação de todos. Bom, mas enfim, a gente tem que ter essa criatividade. A gente faz eu chamo de cinema de guerrilha, né? Você não tem dinheiro, mas você faz. Hoje, o cinema ainda é muito caro. Hoje está mais barato porque você tem câmeras, né? Eu tenho lá as Blackmagic, tudo, elas estão mais acessíveis, né? E se você não tem câmera, você aluga. Se você não consegue alugar, você faz com o celular. Já fiz filme com celular foi muito assistido tudo. Então, hoje está mais barato, mas ainda é muito caro. Por isso que eu estou receoso aqui. Nesse momento de pandemia, eu não vou sair para filmar, porque colocar uma equipe num set de filmagem é dinheiro, começa a jorrar, e você já pensou ser interrompido aí por uma fiscalização e falar, você não pode fazer isso e tudo, né? Com essas leis, essas normas que existem aí de restrição ainda, e a gente também tem que respeitar, né? Claro, essa doença não é brincadeira, então a gente tem que ter esse respeito, seguir esses protocolos. Então, mas eu acredito que daqui a pouco isso vai passar e nós vamos ter solução, inclusive para essas questões financeiras. Isso vai ficar mais fácil, ou menos difícil, né? Melhor dizendo. Mas então o processo é tudo isso aí. Depois eu posso abrir, assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre alguma coisa específica que viu no filme, ou né, como nós fizemos, ou questões de captação, a gente pode fazer isso. Mas, enfim, a minha mensagem, em princípio, é essa, né? Dizer que a gente faz cinema de guerrilha, continua fazendo e vai continuar fazendo. Nesse momento de pandemia, eu estou produzindo roteiros, vários roteiros lá, eu escrevo bastante, e eles estão engavetados, quer dizer, não estão engavetados, eu mando para a Biblioteca Nacional e estou ali viabilizando o que a gente vai fazer quando for seguro voltar para né, as locações e colocar, direcionar, como eu gosto de dizer, as lentes para o norte de Minas e falar ação. Obrigada, João. Gente, eu falei que não ia privilegiar ninguém, coloquei um artigo, né, no nome do filme do João, mas foi vacilo Pois meu. é. Eu, Eu botei não é uma a ligação, é ligação, ligação. é isso mesmo. Tá bom, desculpa. Mas não tem problema não, não tem problema não. Então, vou passar aí a palavra para a Tainá, agora tá certo. E eu descobri ontem, gente, ontem não, desculpa, descobri essa semana, quando eu fui assistir o curta da Tainá, que o nome do instrumento é AB, porque eu estava lendo Agbi o tempo inteiro. Vai, meu. Então, Tainá, seja bem-vinda, pode aí se apresentar para o pessoal e falar um pouco aí sobre o seu filme. Bom dia para todo mundo, obrigada aí pela oportunidade. Então, AB, né, é uma palavra em Yorubá, e aí em Yorubá o G normalmente é mudo, né, mas existem outros nomes aí para o instrumento, vou falar para frente um pouquinho. Eu trabalho com produção cultural há algum tempo, mas
produzir um filme, pensar em dirigir um filme, nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu já tinha trabalhei até com uma grande produção, como produtora, né, que foi Joaquim, que era da REC Produções, mas meu lado é mais produzir, escrever projeto, brincar, sou uma brincante séria da cultura popular, né, conheci o instrumento através do maracatu, que é uma manifestação tradicional do Pernambuco, mas que já está espalhada no Brasil inteiro. E viver de cultura, né, como a gente tem falado, não é fácil, né, e como eu busco, né, muito recurso e incentivo através das leis, né, no início da pandemia veio o edital Arte Salva, do Fundo Estadual de Cultura, e a gente já estava com as restrições, né, então ele já solicitava esse formato para projeto cultural em formato de vídeo. E aí eu falei, tá, vou apresentar parte desse meu trabalho com maracatu, né, com a pesquisa dos instrumentos, nesse formato. Um recurso muito limitado, né, inicialmente eu achava ingenuamente que eu poderia conseguir, né, fazer realmente filmagem, né, dentro de casa mesmo, mas ilusão, né, de gente nova aí na área do cinema. E aí falei, nossa, como que eu vou conseguir trabalhar histórias em vídeo com um recurso que foi menos de R$2.000, né? Então, o AB, Tecno Cantinho, né? Esse instrumento feito de cabaça, originário do oeste africano, foi muito... ele lá no oeste africano, né, mais para o lado de Nigéria e Benin, né, muito conhecido e difundido na época do Império de Oió, né, então tem até o segundo conto, Xequerê Real, ele é baseado em fatos reais, né, foram muitas histórias que eu pesquiso e busquei conhecer, desde de 2014, mais ou menos, que eu conheci o maracatu e o instrumento, e eu falei, não, preciso de poder distribuir isso, né, são tantas histórias, mas quando a gente está ali brincando, tocando, a gente não escuta elas tão fácil, né, então falei, vamos fazer esse vídeo, vou fazer acontecer, como que eu vou fazer com menos de R$2.000? E também acho que é importante a gente poder realmente valorizar todo mundo que trabalha com a gente, né? Trabalhar com cultura não dá para ficar trabalhando de amor e de favor. Então, dentro desse limite e dessa inspiração de ouvir uma história, imaginar a história na cabeça, né? Meio pensando em livro também, né? Aí veio a ideia da pintura, de trabalhar com imagens. Inicialmente também achei que eu ia conseguir ir para um lado mais da animação, fazer, né, desenhos se movendo, tal, mas aí, de novo, a dificuldade, né, da tecnologia e de conseguir remunerar alguém que fizesse isso, então, por isso que ele está mais simples, né, mas ficou uma inspiração aí para buscar mais conhecimento, para crescer nessa área, e aí selecionei três histórias que mexeram mais com o meu sentimento, assim, dentre todas as histórias que eu levantei, e trabalhei também, né, nessa questão de escrever, reescrevê-las, né, de uma forma que ficasse acessível para várias idades, mesmo algumas trazendo pontos delicados, como morte, né, mas acho... Também não conheço critérios de avaliação etária para filme, mas tentei trabalhar de uma forma que fosse um vídeo acessível para a família, né? O maracatu é uma questão familiar, pensei nesse público, né? No público também das matrizes africanas que fazem uso do instrumento, como o afoxé, dentro dos terreiros. Então, como vários públicos poderiam acessar esse conteúdo de forma leve, né? Foram 15 imagens no total, né, 5 para cada história,
passei por áudio, eu contando essa história primeiro para o Tauston Delaia, que eu conheci ele como professor de desenho, ele formando em moda na UFMG, né? Ele não tinha habilidade na aquarela, mas eu falei, não, acho que tem que ser aquarela, né? Eu acho que traz essa questão do sonho aí, uma pincelada de aquarela mais delicada. Enfim, é um trabalho simples, mas feito de coração, né? Também contei com a ajuda do Tiago Veloso, que é aqui de Montes Claros, para a questão do áudio, né? Foi feito durante a pandemia, então cada um no seu quadradinho mesmo, a gente se comunicando virtualmente, né? Na medida do possível, captando o áudio aqui para Tiago conseguir trabalhar no estúdiozinho dele. Então, tá aqui na mostra, né, humildemente apresentando esse trabalho, para mim é muito, muito gratificante, mas mais pensando nessa rede aqui de pessoas que eu não conhecia, né, e que agora eu estou conhecendo, para projetos que virão, né, e pensando nessa dificuldade de recurso, imagina se anualmente na cidade a gente tivesse editais, o que a gente não ia estar produzindo, né? Então, estar junto com vocês aqui, para mim, é pensar nas próximas mostras de cinema, nos próximos filmes que virão, sabe? E na busca mesmo por mais incentivo e reconhecimento desse setor, que só está crescendo, que salvou a gente na pandemia aí, quantos filmes não assistimos, né? E faz parte mesmo da nossa vida o cinema, então eu sou grata de estar aqui, estou para aprender com vocês, na verdade, estou começando e espero encontrá-los pessoalmente quando isso tudo melhorar. Obrigada, Tainá. Inclusive, tem pessoas aí com projetos aprovados e que não receberam recurso ainda. Né, André? Porque realmente, assim, a cidade, além de ter essa coisa, né, de cidade da arte e cultura e tudo, ainda é uma situação muito precária. Mas, enfim, pessoal, eu calculei mais ou menos 5 minutos de introdução para cada um, e aí, depois dessa primeira rodada, a gente volta com os questionamentos, se quiserem, né, um diretor perguntar para o outro, o público que está aqui, que não é diretor também, fazer as perguntas, aí é só levantar a mão depois da primeira rodada, tá bom? Vanessa, e Deriva, Oi. que é 5 diretores. Pois é, por isso que eu já falei aqui, eu pensei, eu não falei nada do tempo, e eu tenho que estipular mais ou menos um tempo aqui, e aí vamos combinar assim, quando der aqui, vou reduzir o Deriva, então, Elivelton, para 3 minutos, só para apresentação dos diretores, e aí depois dessa apresentação a gente pode voltar com mais informações do filme, pode ser? Tranquilo, beleza. Então tá bom. Então vou marcar aqui 3 minutos, e aí quando estiver dando os 3 minutos, eu levanto a mão aqui para vocês ficarem atentos aí ao tempo, tá bom? Então, o Deriva é o próximo filme, inclusive. Aí, se o Elivelton quiser, o Elivelton foi quem fez o contato maior comigo e quiser fazer a introdução, e aí ele pode chamar aí os outros diretores para falarem. Beleza. Oi, gente, um bom dia para todo mundo. Aquele bom dia com sol do norte de Minas, né? Como sempre. Bom demais, iluminando todos nós. Sou Elivelton Tomás, sou daqui de São Francisco, sou formado em rádio e televisão pela AMB Morumbi. Minha formação não é direta em cinema, mas eu tenho cursos de cinema, cursos de áudio, curso de não sei o que, tudo lá, né? Crítica de cinema. E a experiência de Deriva para mim foi, assim, foi um divisor de águas, né? Foi durante a pandemia, e eu já estava até um pouquinho assim, você acha que eu vou até mudar de área, assim, na época que eu estava, assim, porque eu estava um pouco parado, tinha acabado de sair de um emprego na parte de edição de vídeo mesmo, lá eu estava em São Paulo na época, e para mim foi uma parte, assim, de muito recomeços, assim, né? Esse filme para mim, ele veio muito de encontro, nesse momento de vida que eu estava passando, esse momento de situação também de que o mundo estava vivendo, né, assim, era um momento caótico, né, para todos, né, no geral. E veio esse filme, assim, que interessante, né, quando menos eu esperava que acontecesse algo do tipo, aconteceu.
foi quando os meninos do Cine Baru, que é os meninos lá de Arinos, né, que eu vi até a Isa entrou aqui, e no edital tava aberta para o filme Deriva, né, assim, não era o filme Deriva, mas era um projeto que ia desenvolver um filme, né, com outros diretores, né, assim, daqui do Norte Mineiro. E, por vezes, eu fui, assim, contemplado, fiquei muito feliz de participar do edital, e foi um processo muito de aprendizado muito grande, né, porque até então já tinha participado de documentários em roteiro, produção, mas direção foi o primeiro, né, assim, eu tinha feito um curtinha, assim, de uns 2 minutos que eu dirigi, mas um curta maior, esse foi o primeiro, assim. Então para mim foi lindo participar de tudo isso, né. Aí eu quero ver se tem alguém que quer falar. Será que dá tempo, Vanessa, de passar a palavra para alguém? Dá, então, eu Não? falo 3 minutos para cada um. Ah, O então seu, tá, então mas beleza. aí Eu as pensei que ia meninas falar podem. 3 minutos, diretores da Catada. Não, podem ficar à vontade. Mas é isso, gente, quando surgiu, assim, o Deriva, esse processo de construção, a gente teve assim, foi muito doido, né, assim, 5 mentes diferentes, né. Você sabe, esse processo criativo é um caldeirão, né, de coisas, né, assim. Para mim assim, foi muito mágico, né, participar disso, né. Então eu vou passar a palavra aqui para os colegas que estão presentes. Diretores, Vou falar Deriva. então, porque para não perder tempo. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Clara. Eu sou daqui de Januária também, norte de Minas, né? Barranqueira. Januária passa o Rio São Francisco, então a gente tem esse vínculo muito forte com o Rio e com a cultura derivada, né, do Rio. E deriva. Eu sou estudante de cinema e eu voltei para cá, né? Assim, na pandemia eu tive um encontro com o Cine Barranco, que somos um coletivo, né, de cinema que a gente se reuniu. Na verdade, ele já existia antes da pandemia, como o Cineclube. Então, e agora a gente está nesse momento de produção, que, assim, inclusive, a Carla está aqui, né? Que ela também é do Cine Barranco comigo, e Glei, que também tem o Talhando Rio. Somos todos essa equipe, né? E aí, Deriva, para mim, vem justamente nesse momento e com esse sentimento, né? De que a gente realmente está à deriva, né? E não só em relação à pandemia, mas de que a gente não tem controle, que os ventos mudam, né? E aí a gente tem que estar disposto a lidar com essa incerteza, né? Não é que a gente não faça planos, mas que eles mudam. E aí foi realmente um desafio para mim fazer. Eu também me inscrevi, né, no edital, que era uma proposta do Cine Baru, que é um outro grupo que também trabalha com isso na região do norte de Minas, na Chapada. E aí a gente, eu acho que o maior desafio foi que a gente não se conhecia. Então, fazer tudo isso online, com gente que a gente não conhece, eu não sei a experiência da Tainá, se ela já conhecia o pessoal, né? Porque quando você já tem um vínculo, você já sabe o que você fala, o jeito, como que a gente se comunica para entender. E como gente que a gente não conhece, é muito mais difícil. Mas eu acho que no final ficou um resultado também que eu gostei muito, porque eu acho que o tema da residência artística, né, que a gente se encontrou, era Meu Cinema, Nosso Território. E eu acho que Deriva tem muito do que eu entendo que é o meu cinema, assim, que é uma coisa sutil, que provocativa, né, que também faz a gente refletir sobre a vida, eu acho, assim, que a arte é isso, né, uma maneira de a gente se expressar.
E é isso. Muito obrigada também por estar aqui, né? Esse momento eu não conhecia. Eu conhecia a mostra, aliás, o cinema comentado como um cineclube. Há muito tempo, quando eu comecei a estudar cinema em 2018, eu tenho um amigo que é de Montes Claros, e ele falou comigo, tem um cineclube e tal. Eu falei, legal, né? Mas eu nem nunca vou em Montes Claros, assim, eu só passo por lá. Geralmente férias, 1 ou 2 dias, assim. E aí eu agora, né, a gente entrou em contato, ele Velton, realmente ele fez essa ponte, porque eu não sabia do festival e tal. E eu gostei muito. Eu acho que, como a Tainá falou, é realmente um momento da gente se encontrar e da gente fortalecer, né, os laços, a gente trocar essas ideias de é muito feliz a gente saber que tem gente trabalhando com algo que a gente também gosta. Então, é uma rede mesmo que a gente pode construir. Estou muito feliz por estar aqui e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Maria. Mais diretores do Deriva? Fiquem à vontade. Opa, tranquilo? Meu nome é João, tenho 19 anos, sou estudante de cinema do IFG e sou de Arinos, Minas Gerais. Cara, fazer o Deriva construiu muito a maneira que eu pensava o cinema, sabe? Tipo, a maneira que o cinema é feito. Porque foi muita doideira ficar nessa residência artística e criar um filme a partir de 5 pessoas pensantes, pensando em tempos diferentes, de lugares diferentes. Pra mim, meio que, sei lá, rasgou esse véu frágil, sabe? Que é essa coisa do processo criativo. Então, eu agradeço demais cada um deles por isso, porque eu acho que mostra que cinema é muito mais do que só essa fonte de comunicação, né? Mostra que cinema, além de ser, acho que, o maior fator de resistência artística mesmo, né, que eu conheço, é é essa mescla do sensível ao político, ao território, ao todo. E a maneira que o Deriva passa isso, eu achei, sei lá, muito sincera, porque acho que foi construído com as angústias de todo mundo, né? Foi um filme muito angustiante, assim, foi um processo meio, não angústia ruim, angústia boa. Naquela angústia de ser construído, de não ver o processo pronto, de saber como ele estava sendo feito. E quando a gente viu essa parada toda sendo construída, sabe? Acho que ficou muito mais confortável de ser assistido e de ser contemplado enquanto cinema. Mas eu conheci o cinema comentado só pelo Instagram, sabe? Eu curti alguns posts, eu li algumas coisas, mas nunca imaginei que ia participar de alguma coisa de cinema comentado. Até porque Deri, eu acho que é o primeiro filme que meu nome vai na direção, né? De alguma coisa. Mas o lance é esse, o lance é que acho que o cinema feito aqui no norte de Minas, ele tem muito essa coisa de desvincular o cinema da indústria e tornar o cinema muito mais tátil, muito mais sensível, né? Porque cinema é tudo o tempo todo. E a diferença é que ninguém tá gravando tudo o tempo todo. E aqui, a gente que isso é mostrado pra gente, sabe? Que todo esse escopo de angústia, ele tá mostrado em cada sutileza desse sertão norte-mineiro. E basta a gente olhar pra ele de uma forma meio sensível, política, resistente, e mostrar que não é só de BH pra baixo, não, que se faz cinema, sabe? Não é isso. E é isso, gente. Obrigado. Acho que eu falei o que eu queria. Só interromper rapidinho aqui para dar boas-vindas ao Luciano. O Luciano vai estar com um bate-papo com a gente também dia 21. É preparador de elenco, né? Tem uma carreira aí já de muitos anos, muita experiência. E vai estar com um bate-papo com a gente aí sábado que vem. Então, podem se inscrever lá no site. Vou deixar o link aqui no chat também para vocês se inscreverem para participar aí desse evento. Bem-vindo, Luciano. Obrigada, viu? Bom dia, agradecido. Só estou aqui curtindo e ouvindo. Não consegui chegar aqui para atrapalhar, não. Dá licença. Pessoal, São convidados, né? É verdade. Essa é massa. Obrigada, Luciano. Pessoal do Deriva, mais alguém quer comentar? Tem mais um aí.
Eu acho que a Laiane falou no chat que o microfone dela tá com problema, ela tá só ouvindo. Aqui não apareceu a mensagem dela, não. Mas, enfim, então posso passar para a Andréia? Se mais alguém quiser falar do Deriva, mais à frente aí a gente retorna. Eu posso só passar. Desculpa, Vanessa. Pode falar. Não sei se a Isa está aqui. A Isa poderia falar um pouquinho do processo, Isa. Isa, Oi, bom se dia, possível. pessoal. Ai, Bom dia. Bom dia, eu sou Isabela Taide, sou do coletivo Cine Baru, Mostra Sagarana de Cinema, que já vem desenvolvendo um projeto super bacana lá no noroeste de Minas Gerais, desde 2017. A gente está entrando na 6ª edição, no ano que vem, estamos começando a produção da 6ª edição. E a gente, desde o ano passado, tenta se inscrever em editais e captar recursos, não só para a mostra, mas também para projetos como esse, Meu Cinema Nosso Território, né? Que a gente conseguiu agora firmar uma nova parceria para uma possível 2ª edição do Meu Cinema Nosso Território, com mais diretores, mais produção de filmes no noroeste de Minas Gerais. A ideia é estimular mesmo, fomentar essa produção audiovisual na região, né, não só exibir, mas também produzir, né, e estimular essa juventude aí potente, pensante, resistente, né. A gente ficou muito feliz com o resultado de Deriva, sabe, foi um processo duro, como todos disseram aí, difícil, né, porque estávamos cada um da sua casa, todo mundo queria se encontrar. Se fosse uma residência artística presencial, em uma semana a gente faria, né, uma obra, né? Mas a gente precisou de praticamente 3 meses, né, de encontros virtuais. Toda semana a gente se encontrava. O Cine Baru passou nesse meio aí também. A gente fez a 5ª edição. E é isso. Eu acho que a gente está para isso, sabe? Para construir junto, para pensar junto e para estimular essa produção. Fiquei feliz aí com o resultado. Estava aqui só espreitando, ouvindo devagarinho, aqui escondidinha. Mas também não quero tomar muito tempo, não. Eu acho que essa rede é importante. Quanto mais projetos nesse sentido, né, para a gente poder dialogar, para a gente poder construir, pensar o cinema na região, né, a gente vai criando esse fio, né, essa rede, tecendo essa rede aí bonita de cinema na região, tá bom? Um beijo grande aí para vocês, boa mostra. Vou desligar. Andréia, filme Encontro. Agora eu tô seguindo a lista certinha, viu, gente? Que eu abri aqui uma colinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, apesar da coisa meio de última hora, né, Vanessa? A gente teve que ajustar alguns compromissos, mas é bom, foi bom ter pensado nesse encontro, ainda que de última hora. Bom, eu sou Andréia Martins, eu sou aqui mesmo do norte de Minas. Não gosto muito de falar a cidade de onde eu sou, não, porque, na verdade, eu não tenho muita certeza. Porque no meu documento eu sou de Mirabela, mas, na verdade, eu nunca morei em Mirabela, né? Passei minha infância no Riachão, que é uma comunidade rural de Mirabela, mas toda a minha vida adulta, minha formação foi em Montes Claros, e um tempo também que eu passei em Belo Horizonte. Mas eu sou do norte de Minas, isso eu não tenho dúvida. Bom, a minha relação com o cinema, ela começou talvez um pouco tardia. Eu digo tardia porque eu estou vendo aqui os meninos com 18 anos, 19 anos, então, na verdade, comigo foi bem mais tarde, depois dos 30. Eu sou professora de literatura, minha relação com a literatura é de muito cedo, e com ela é que veio mais adiante a relação com o cinema. Então, eu já escrevia narrativas, e aí eu fui fazer oficinas de roteiro, e fui me envolvendo com o pessoal do cinema no tempo que eu morei em Belo Horizonte. Quando eu voltei, eu me envolvi com o cinema comentado, e estou até hoje. Bom, o filme Encontro, na verdade, foi um filme que eu não planejei fazer. Eu fiz esse roteiro na minha primeira oficina de roteiro em Belo Horizonte.
E foi até com o Rafael Conde, que vai estar com a gente amanhã, e o Rafael me falou, olha, André, você é uma roteirista nata, esse roteiro seu está pronto. A gente fez como exercício, né, para receber as críticas, e ele já deu esse parecer. Ainda assim, eu o submeti a uma outra oficina de tratamento de roteiro que o Fernando Bonassi fez aqui em Montes Claros, inclusive promovida pelo Cinema Comentado, e o Bonassi disse a mesma coisa, falou, dentre todos os roteiros que ele leu, esse ele falou que era um roteiro que estava pronto, que era fácil de filmar, né? E aí, mas eu falei, Bonassi, eu não pretendo filmar, não, envolve escritor, envolve direitos autorais. Ele falou, não, isso a gente resolve. E aí ele mesmo entrou em contato com a filha do Luiz Fernando Veríssimo e já me colocou em contato, e a autorização veio muito fácil, e eu fiquei meio que sem saída. Falei, bom, então vamos filmar. Mas, na verdade, eu tenho outros roteiros, tanto adaptados quanto originais, que eu tinha até mais vontade de filmar e nunca tive oportunidade. Mas esse, como eu tive essa oportunidade, eu não podia deixar passar. E aí, o nome do Luiz Fernando Veríssimo me ajudou a montar uma equipe muito boa aqui em Montes Claros. Então, eu não tive patrocínio, não tive recurso nenhum, mas eu tive o privilégio de trabalhar com uma equipe muito boa, né? Tanto na parte da imagem quanto do áudio. E os demais, né? Porque a gente sabe que uma produção envolve muita gente. Gastei um pouco, muito pouco mesmo, assim, considerando a produção, que eu acho que ficou muito bem cuidada, né? Eu reconheço os defeitos do filme, mas eu também reconheço as qualidades, e eu acho que a produção ficou muito boa. Então, eu gastei, acho que no máximo, uns R$5.000, principalmente na finalização. Durante a pré e a produção, a gente conseguiu apoios, né, figurino, lanche, a equipe, a gente brincava, né, que a gente pagava era com coxinhas e com salgadinhos da Centerpão, que são muito bons, e foi isso, foi uma experiência muito boa, que eu acho que foi boa para todo mundo, e a gente está aí pronto para fazer outro filme, mas eu não sei se eu encararia outra produção assim, sem nenhum recurso. E é como a Vanessa falou, eu tenho um projeto aprovado na Lei Municipal de Cultura, mas, infelizmente, estou esperando receber esse recurso há 4 anos, e continuo esperando. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Andréia. Ronaldo conseguiu entrar, que bom, Ronaldo. Eu vou passar a fala para as duas diretoras que faltam, e aí a gente volta com o Ronaldo, que estava lá no início da lista, para se apresentar, beleza? Então, aqui após o encontro, a gente tem Montes Claros em perfil da Larissa. Bom dia, Larissa. Que bom que deu para você vir conversar com a gente. Pode ficar à vontade. Tá sem áudio. Conseguiu ativar o áudio? Não? Vou passar para a Carla e aí depois a gente volta para você. Resolve aí, que a gente quer te ouvir. Então, pode ficar à vontade, Carla, revivendo com bonecas. Bom dia. Então, meu nome é Carla, como Maria falou, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, sou Carla, daqui de Januária, junto com a Maria, né? Eu faço parte do Cine Barranco, o coletivo de cinema daqui. E a gente começou, né? Eu comecei no cinema, assim, desde 2015 eu me interessei, né, a querer fazer cinema. Eu já sabia que eu queria fazer cinema, mas aqui estando aqui, né, no norte de Minas, não tem faculdade de cinema aqui perto, assim, não tinha condições de sair, né, para estudar.
Eu vi o Eupídio aqui, inclusive, eu participei de uma oficina com ele sobre cinema lá no Sesc, em 2016. E aí ele até me falou, né, das faculdades que tinha de cinema e tal, mas eu não conseguia sair daqui do norte de Minas para estudar fora cinema. Então fui por conta própria mesmo, fui comprando os livros ali, lendo, me interessando bastante, principalmente pela parte de roteiro, e comecei a estudar roteiro, escrever, e tem alguns, né, guardados, até esperando o recurso mesmo para poder colocar em prática. E em 2020, né, veio a pandemia, e por um acaso acabei conhecendo o Gley, que é o Gleidson do Talhando do Rio, e ele me chamou para fazer parte do Cine Barranco, né? E a gente começou a produzir, já que o Cineclube, né, não estava mais aberto por conta da pandemia. E a gente veio a Lei Aldir Blanc, né? E o Revendo com Bonecas, né, ele nasceu do fruto justamente da Lei Aldir Blanc, que a gente fez um movimento quando soube aqui na cidade de Januária, né, que teria esse recurso para a cidade, para os artistas, e a gente fez o processo do LAB, que é lá do Centro de Artesanato. Nós, né, artistas, juntamos um braço aí para poder escrever projeto para quem não sabia escrever projeto, e nos reunimos e escrevemos mais de 80 projetos, saiu do LAB que nós escrevemos, e a maioria dos projetos aceitos pela Lei Aldir Blanc nasceram do LAB, e o Revivendo com Bonecas foi um deles. Junto com a Lei Aldir Blanc, nossos projetos, da Maria, também foi aceito pela Lei Aldir Blanc, e a gente conseguiu comprar um material para poder filmar. Até então nunca tinha pego nem câmera, nem nada, mas a gente pegou ali as câmeras, começou a aprender ali, mais ou menos a gente tinha a teoria, né? Porque eu já estudava o cinema, a Maria faz faculdade também, e a gente começou mesmo a aprender a mexer no material. E o Revivendo com Bonecas, né, a Dona Socorro, ela apresentou o projeto dela para mim, já que todos os projetos da Lei Aldir Blanc tinham que ser audiovisual, né? Aí ela me chamou para poder fazer esse registro do trabalho dela, e eu chamei a Lu Gomes, que está aí também, para fazer esse registro. E acabou saindo essa produção. Era para ser uma produção simples, né? Eu nunca imaginei que essa produção estaria hoje numa mostra, mas aconteceu, né? Foi minha primeira experiência, assim, com direção. Eu já tinha participado, assim, da montagem do Talhando do Rio junto com o Gley. E é isso, né? Até o final do ano a gente está produzindo muito, vem aí editais, a gente está sempre se inscrevendo. Várias coisas foram acontecendo depois disso, né? Veio o Cine Baru, o Cine Barranco participou também do júri, depois com o Deriva. Então, várias produções virão. Estou produzindo junto com a Maria também, mais outras produções. Até o final do ano vão vir outras mais. Eu acho que é isso. Obrigada, Carla. Larissa conseguiu aí 2 conexões para conseguir usar o áudio. Pode ficar à vontade, Lara. Dá para me ouvir assim? Dá, Ok. só que você precisa desligar o seu áudio aí do computador. Peraí. Gente, que vergonha. Então, pessoal, tá dando para me ouvir agora, né? Ok. Bom dia, eu me chamo Larissa Paixão Durães. Eu fiz o curso de jornalismo, inclusive eu tenho meu professor ali, Eupídio, minha colega Vanessa também, né? Fizemos algumas matérias. Então,
como que nasceu essa questão do Montes Claros em perfil? Confesso que a ideia principal não foi minha, não. Foi de um colega do jornalismo, né, que ele me chamou, me convidou para participar, e eu achei super interessante, porque, assim, eu adoro história, né? Eu amo a história, eu acho que nós não somos nada hoje sem o passado, né? Então, eu dou muito valor nisso. E aí eu gostei muito, fiquei muito entusiasmada e tudo, mas, infelizmente, no primeiro obstáculo, porque marcamos, né, de entrevistar uma pessoa, no primeiro obstáculo essa pessoa não compareceu, os meninos já desistiram. Né? Esse pessoal mais novinho, igual a Andrea Martins estava falando, esse pessoal mais novinho, eles têm tendência também a desistir muito rápido, né? Eu falei, não, de jeito nenhum que eu vou deixar morrer uma coisa tão interessante e que, para mim, né, muito bonita, né? Que é contar a história passada da minha cidade, né? Daquela história que já está morrendo, aquela história que as pessoas que conheceram esses personagens já não tem tantos, né? Então eu falei, não posso deixar isso acontecer. Qual que é a ideia? A ideia é a gente aprender sobre esses personagens, né, que foram homenageados por Montes Claros. E isso serve para todos os países, todas as cidades, né, do mundo, porque normalmente eles dão nome a uma rua, a uma praça, a uma avenida, e a gente nunca sabe quem são essas pessoas, né? Então eu falei, não, gente, é muito legal isso, então vamos colocar em prática. Com a pandemia, como vocês falaram, eu tenho uma prima e o marido, eles moravam, né, no Rio de Janeiro, e eles tinham essa paixão de mexer com o audiovisual. Aí, como eles estavam aqui, eu convidei eles, né, para fazer comigo. Por quê? Porque eu não estava achando ninguém para poder fazer gravação, para poder fazer edição, né, mexer com essa parte. E aí eles toparam. Eles falaram, nós estamos aqui, nós estamos à toa, a gente tem um material, vamos fazer. E aí, logicamente, eu corri atrás da produção, né, fui atrás das pessoas, escolhia algumas praças, algumas ruas, algumas coisas assim, e fui atrás de pessoas através, né, principalmente do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Eles me ajudaram muitíssimo, né, entrar em contato com pessoas que conheciam as histórias dessas pessoas. Então, assim, nós fomos e fizemos essas gravações. Entrevistamos as pessoas, fomos atrás de fotografias, de vídeos antigos e do momento também atual também, né? Gravamos também como era antes e como está hoje. Então, já fiz 6 personagens, infelizmente, como é uma coisa que foi feita porque eles quiseram me ajudar, minha prima, com preguiça, só editou até agora 3, né? Estão faltando ainda outros 3. E isso foi tudo ano passado, então vocês podem imaginar que eu não posso nem brigar, não posso nem ligar para ela ficar xingando, porque se ela falar eu não vou fazer mais, acabou, tá com ela todo o material. Então eu tenho que ficar com muita paciência, né? Pedindo, pelo amor de Deus, solta os outros, solta os outros. Mas eu pretendo continuar, né? E igual todos vocês estão falando e se lamentando na questão econômica, porque até então eu fiz tudo de graça, mas o que acontece? Aí eu simplesmente... Peraí, gente, a pessoa me ligando. E aí o que acontece? Eu pretendo continuar, mas aí preciso de recurso, né? Porque foi igual vocês falaram, infelizmente ficar precisando do favor dos outros, depois dá nisso, né? Eu estou aqui há mais de 8 meses esperando que ela me libere os outros 3 e esperando a boa vontade dela. Então, com dinheiro, com recurso, a gente pode fazer uma coisa melhor, de qualidade melhor, e também com o nosso tempo, né? E não com o tempo do outro. Então, é isso aí. É uma ideia bonita, uma ideia gostosa. É história, não morre, né? Não morre jamais, porque é história. Mas, infelizmente, eu estou na mão de terceiros. Ok? Vou pegar a live depois e mandar para a prima de Larissa.
Isso, quase isso. Gente, agora eu vou abrir para o Ronaldo. Ele conseguiu aí uma forma de entrar. Que bom, Ronaldo. Pode ficar à vontade aí para se apresentar e apresentar seu filme. Tá saindo o som aí? Tá? Pois é, eu tive que fazer uma correria ali, tive que buscar o notebook em outro lugar. Eu não tô nem podendo sair de casa, porque eu tô no meio de uma crise de sinusite brava. Mas, vamos lá. Então, eu me perdi algumas falas aí, né? Quase que todas, mas depois vai estar gravado, né? Dá para ver depois, então. Então tá, o A Mercê da Sorte foi um filme, não é o primeiro, foi o segundo filme que eu fiz, o primeiro foi o Lapa Grande, estou vendo até Isabel Lopo aí, que foi uma das atrizes do Lapa Grande, 8.000 AC, que foi o primeiro filme que a gente fez, e aí eu tomei gosto pela coisa e comecei a fazer os curtas, né? O sonho mesmo era fazer um longa ainda, né? Esse A Mercê da Sorte era um roteiro de um longa, tem um roteiro de um longa, porém, as condições que a gente tem aí, os recursos, não tem recurso, na verdade, né? Eu escutei o João Jorge falando aí da lei João Jorge, eu achei engraçado. E é por aí, o caminho é esse, né, que a gente faz. Recursos próprios, e aí o A Mercê foi o primeiro que o Lapa Grande, né, eu consegui a verba do Comcultura, que era da Secretaria de Cultura, né? Que era, na verdade, era um projeto maior, mas eu consegui fazer também um filme, né? Uma videoinstalação, e dessa videoinstalação a gente fez já... Espera aí, um momento, deixa eu ver aqui. Oi. Então, vamos lá. É porque eu estou com uma ligação para chegar, é importante, mas não foi nada, não. Então, aí, eu peguei esse roteiro da Mercê, né? E eu tive o parceiro aí que eu tive para poder, que fez a fotografia e a direção foi o Alexandre Naval, né? Que já não está mais em Montes Claros, mas na época entrou como parceiro aí nessa produção. E ele me ajudou a podar, né? Porque o roteirista podar o roteiro é como se a gente estivesse cortando pedaços dos dedos da gente. Parece exagero, mas é mais ou menos isso. O pessoal mais profissional, eles passam para outra pessoa fazer esse serviço, né? A pessoa pega o roteiro, analisa, vê o que não é tão interessante, só os pontos objetivos e deixa. O roteirista, tudo para ele é importante, é como os filhos, que eu não tenho filho não, mas eu imagino quem tem. Cada um tem sua importância. Como é que você vai eliminar um? Qual que é menos importante? Você não sabe. Então, é mais ou menos por aí. Mas consegui fazer isso aí. Hoje eu tenho mais prática, né? A gente tira um pouco da sensibilidade, trabalha mais com a razão. Dá para fazer esse tipo de coisa aí. Hoje em dia, que o curto é isso. A linguagem do curto ela é bem objetiva mesmo. Né? O A Mercê, inclusive, não está com essa linguagem objetiva. Ele é uma historinha, é como se fosse um longa condensado. E o último que eu fiz também, o Província dos Lobos, está nesse sentido. Mas é uma oportunidade que você tem de contar melhor a história, né? Você perde nos festivais lá fora que não aceitam esse tipo de formato, mas a gente consegue contar uma história mais ou menos do jeito que você quer. É o preço, né? De você conseguir realizar a arte da forma sonhada. Perde um lado, ganha do outro. Mas, enfim, aí essa história da Mercê da Sorte, esse negócio vem da minha infância, né? Quando eu era criança, eu tinha uns parentes que moravam aqui no bairro conhecido como Malhado de Santos Reis, ali, no bairro de Santos Reis, e eu passava para ir na casa de um primo, né? Às vezes a gente ia e voltava com ele, e tinha esse bordel, um bordel lá, né? Que eu não posso falar o nome porque o filme é baseado nessas histórias, mas assim, eu não usei os nomes originais, mudei totalmente os nomes, coloquei nomes fantasia em tudo para não dar problema, a gente não sabe o que pode dar. Então, eu passava lá e tinha um costume de passar do outro lado da rua, a gente não podia nem olhar, porque a época parece que é exagero quando você assiste hoje o filme, né? Parece que a menina inocente que vem da zona rural e tudo, mas na época era isso aí, claramente, sabe? O contexto histórico está bem trabalhado. Então, era um preconceito gigantesco que tinha com essas mulheres que trabalhavam lá, com o espaço que tinha, e eu ficava super curioso para poder ver como é que funcionava lá dentro, como é que era, que ambiente era aquele, por que não podia, que coisa proibida é essa que não podia.
nem olhar para lá. Aí, depois eu tive esse desejo de fazer, depois de outras pesquisas, e tentei fazer contato com algumas mulheres, encontrei três mulheres ainda que trabalharam lá, né? Isso lá já foi a decadência do período da fase dos bordéis em Montes Claros, né? Que teve mais ou menos desde o início do século XX, que tinha uma fase mais intensa de bordéis, né? De 1925 a 30, a 40 mais ou menos, até 1970, que foi a fase mais intensa. Era a coisa mais, como diz assim, mais lucrativa. E aí já estava a decadência. Anos 80 já era a decadência, que foi esse bordel para os Santos Reis. Por assim dizer, era o último dessa fase aí, né? E aí era aquela coisa mais decadente. E perdi a linha de raciocínio aqui. Mas então, aí, deixa eu lembrar aqui. A sinusite tá interferindo aqui, né? Então, peraí que eu lembro aqui da sequência. Alguém me ajuda aí? O que eu estava falando? Você estava falando dos bordéis, né, que era o bordel que você relatou, já era uma fase decadente de bordel. As fases dos bordéis, você estava nessa parte aí. Não tinha uma outra coisa, mas tudo bem. Então aí, baseado nessa fase final, a história se passa nessa fase de decadência, né? Nossa, perdi completamente aqui o raciocínio. Ô, Ronaldo, aproveita e fala um pouquinho para a gente a respeito dessa parte da produção. Eu acho que o seu e o de Andréia e o de João, que são ficções, né? E os demais são documentários. Então, você podia aproveitar que você perdeu o fio da meada e falar um pouco desse processo de seleção de elenco. Tá, de repente volto de novo, que eu ia concluir e tudo bem. Então, pois foi o primeiro filme que eu fiz contato com atores, né? Atores do teatro. Eu tive a oportunidade de fazer essa união com os atores do teatro, que hoje são parceiros, né? Mais os do Centro Cultural, algumas produções eu tive contato com alguns da Unimontes, né? Poucos, mas os mais próximos foram os do meio do Centro Cultural, né? Aldo Pereira, o Sarney, Jéssica e tal, e outros. Então fizemos uma seleção, eu já tinha alguns atores em mente, né? Que já tinha um perfil que daria certo, e alguns eu fiz uma seleção mais simplificada, e aí partimos para os ensaios, fizemos alguns ensaios. O filme ainda tem uma pegada meio teatral, né? Um pouco teatral ainda. É uma coisa a ser trabalhada no meio do cinema, aqui em Montes Claros, né? Porque a experiência que o pessoal tem toda do teatro, né? São poucos que não tem tanta, que não jogam muito para o lado do teatro, que trabalham com o cinema, mas que não tem essa frequência no teatro. Então é complicado você mudar assim, de uma hora para outra e teria que ter um especialista nisso, né? Para trabalhar em cima disso. E assim, eu trabalho com a direção geral, né? Com a direção de cena, com o andamento da cena. Eu tenho um roteiro na cabeça e eu tento transferir isso para a tela, aquilo que está lá. Então esses detalhes da interpretação e tudo é um trabalho de equipe, né? Que a gente precisaria ter e ainda é carente na cidade, né? Para a gente poder chegar num nível aí mais profissional. E aí, partindo para as filmagens, fiz uma busca gigante aqui na região para poder encontrar essa Montes Claros dos anos 80, porque os vilarejos que tem, as cidades, as comunidades, os distritos de Montes Claros que tem perto aqui, já está tudo urbanizado. Você vê poste de concreto, asfalto na rua, as casas, já arquitetura moderna, e eu rodei bastante lugares assim. Eu imaginei que daria para fazer, não deu. Aí eu fiz uma busca ali para a estrada da produção e tudo. Depois, quando entrei por dentro lá, quando eu estava desistindo, eu falei, não, eu vou mais uma ali. Fui em Miralta, chegou lá, estava perfeito. Uma coisa meio intuitiva mesmo. E aí hoje já não está mais, porque eu fui lá recentemente, já está as ruas asfaltadas, tudo, já não daria para fazer mais se fosse hoje. E aí, Aí teve toda uma logística para poder conseguir gravar essas cenas lá.
fretei uma van para poder levar esse pessoal, tivemos que fazer uma maratona de um dia só, para poder conseguir gravar tudo num dia, por causa das questões de cursos, né? E foi meio correria. Inclusive tem umas cenas lá que é plano de sequência. Pega um plano de sequência assim, direto. Ficou interessante, porque ficou variado, né? Mas foi o que deu para fazer, porque a van estava chegando, a cena estava para finalizar e já estava buzinando lá para o pessoal, então a gente teve que fazer daquela forma. E o estresse e coisas, né? Que depois que passa a gente ri, mas assim, é meio constrangedor. E aí o que peca, que eu acho nesse filme, tem algumas questões que pecam, que foi a questão do figurino, por mais que eu tentei esconder as coisas do contemporâneo, os elementos de cena do contemporâneo, não sei se alguém percebeu, mas eu vejo e me dá... Quando eu vejo, eu falo, nossa, eu até tentei, mas assim, não depende de mim, eu não estou fazendo sozinho a coisa, né? E aí tem uma roupa que a pessoa usa, tem os próprios atores também que pecaram isso aí, usam uma camisa de um contemporâneo, de alguma coisa que remete, né, ao contemporâneo, tudo, coisa desse tipo, ou um sabão em pó que tá lá na parede, não sei o quê, Tixan, coisa desse tipo. Mas não tem jeito, é os recursos que a gente tem, né, quando você trabalha com curta, sempre com recursos próprios. O último que eu fiz, eu já consegui cortar tudo, eu acho que não ficou nada. O último que eu fiz aí, que foi não estou esquecendo todo o nome do filme. Alguma coisa dos lobos? Província dos Lobos. Província dos Lobos. Então, mas aí é a experiência, né, que a gente vai ganhando com o tempo e assim, sobrecarrega tudo quando você pega produção, roteiro, direção, tudo para fazer, né? É um trabalho de parceria que a gente é carente, né? E assim, esse encontro que a gente tem aqui é justamente isso, para a gente pensar em fazer parcerias nos próximos aí, dividir, não sei se é interessante para todo mundo, mas para conseguir um trabalho de mais qualidade, eu vejo hoje que isso é importante. O artista, eu venho das artes plásticas, né? Nas artes plásticas a gente é muito individualista. Você não consegue dividir uma tela, é muito assim, né? O eu, né? Aquela coisa do ego mesmo, mas assim, no cinema eu vi que não dá para ser dessa forma. A gente tem que dividir mesmo, para contribuir, tem que ter uma outra visão também. Teve pessoas de fora que falam, nossa, mas isso aí tá muito... não tá bacana isso aí. Você vai rever e vai olhar, fala, realmente. Tá, a pessoa que aparentemente não entende nada de cinema, então a gente tem que estar aberto, né? Não é aquela coisa do diretor carrasco, aquele negócio, cara, que já vem com tudo na cabeça e não existe isso. Na hora do processo de criação, muita coisa surge ali. E assim, aí foi uma experiência muito boa. O que pecou mais, então, foi a questão do cabelo das mulheres, né? Que não tem nada a ver com os anos 80. E o figurino também, que faltou grana para poder arcar com isso aí, não tem como fazer. Hoje eu teria umas formas mais criativas de fazer isso aí, sem gastar muito, mas na época eu não sabia. Mas o filme tem uma alma, né? Eu sinto que ele tem uma alma, que você entra no filme e esquece, assim, que ele é uma fantasia, que é uma ficção, e muita gente, eu percebi, eu tive a oportunidade de ter uns feedbacks, né, de quem assistiu, e eu estava presente, eu vi reações boas, né, que eu acho que é isso que é a essência do cinema, né? Você tá assistindo, acompanhando, tendo esses feedbacks presencialmente, né, do público, rir, susto, tudo. Isso aí é que vale todo o esforço que a gente tem, né, para poder produzir. O virtual é um quebra-galho, né, na verdade, mas assim, não chega aos pés das exibições em praça pública, né, na sala de cinema, das coisas. Eu tenho esperança que a gente volte aí ao normal ainda, né? É verdade. Tomara que em breve a gente possa aí se encontrar em praças de novo com as exibições. Pessoal, eu queria saber agora, né, que a gente fez essa apresentação dos diretores, dos filmes, se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer com os outros. A gente já são 10h16, e aí vou abrir esse espaço agora para vocês falarem. Fabiola já se apresentou aqui. Vou abrir a fila, vocês levantam a mão aqui no Meet, que aí eu vou organizando aqui a fala. Bom dia a todos.
Eu sou a Fabíola, da Fulô Comunicação e Cultura, parceira aí do Cinema Comentado. E eu queria falar rapidinho como foi bacana ver todas essas inscrições. Queria parabenizar todos vocês de ver essa produção norte-mineira, como é importante estarmos juntos neste momento. Realmente fazer arte, trabalhar com cultura, com cinema no Brasil nunca foi fácil, mas acho que o momento agora ele está crítico. E por isso é importante fortalecer, por isso é importante essa participação coletiva, né? Eu acho que uma oportunidade grande da mostra é realmente a formação, a troca de experiências. E a gente tem aí o Cleider, Luciano Risso, meu amigo, com toda generosidade junto com a gente aí. Então, até o Ronaldo falou aí sobre a questão dos atores, né, da gente trabalhar como é importante a formação. Então, a gente vai ter oficina com o Cleider, um bate-papo com o Cleider, Luciano Risso, e eu acho que é uma super oportunidade para vocês todos, aí, os diretores, atores, também a oficina de direção que a gente vai ter, entre todos os bate-papos, né? Então, acho que o mais importante agora é isso, estarmos juntos e continuar esse trabalho de resistência mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Fabíola. Podem ficar à vontade aí. Luciano, quer falar? Não estou conseguindo te ouvir, Luciano. Tá bom? E agora? Acho que está com interferência no som. Podemos ouvir? Agora sim. Então, eu quero cantar primeiro que eu moro, eu sou de Minas, eu sou de Uberaba. O sotaque é outro, eu adoro esse sotaque, esse BH, eu ir pro norte, tudo é encantador. E o cinema está trazendo isso, saindo do preconceito do eixo Rio-São Paulo, me emocionei aqui ouvindo vocês, essa coisa de fazer o cinema sem ter muita estrutura e condição, né? E quando vocês dizem eu tive dificuldade para isso, para aquilo, mesmo em grandes produções, o dar certo não é exceção, mas é o que menos acontece nos filmes. Assim. Você pode ter uma produção de Marighella, o dar muito certo, então, é mais raro. O dar tudo certo, então, não existe. Então, está todo mundo fazendo cinema. E hoje eu queria só deixar registrado aqui, né, eu ouvi a Larissa falando da história, como ela é apaixonada na história no passado, e a gente está revivendo o passado. Né? O Marighella foi censurado pela Ancine, esse é um outro problema, eu queria deixar registrado nessa conversa para a posteridade, que a gente, em 2021, teve um filme censurado, o projeto foi censurado na Ancine, projeto de distribuição, então ele não pode passar nos cinemas, né, por um absurdo, enfim, só deixar isso registrado. E convidar vocês para esse bate-papo, né, no dia 21, a linguagem de atuação do cinema para o teatro é muito diferente, realmente é sutileza, o cinema tem tudo, a gente vai falar disso, e como a gente está no Brasil, 90% dos nossos filmes, com exceção dos docs, até mesmo os documentários que são doc-drama, que você usa dramatização para contar o que aconteceu, nós no Brasil fazemos filmes de atores e atrizes. Então é muito importante esse trabalho. E, infelizmente, a linguagem do cinema, o trabalho, ele só se aprende fazendo. E isso, quanto mais vocês chamarem, né, as pessoas para fazerem, trabalharem com os mesmos grupos e esmerilando essa linguagem, o cinema é sutil, está tudo ali, a câmera, o microfone, pega tudo. O ator de teatro, a gente teve uma experiência em Uberaba de um filme que até se desdobrou no piloto de série da Netflix, feito em Uberaba. Vocês estão aí no norte, Montes Claros, Janaúba, conheço aí. A gente fez um filme em Uberaba, o Ninfa Bebê, com atores de teatro. Ficou horrível o elenco, mas ganhou prêmios no mundo inteiro, porque as pessoas não percebem essa interpretação. E tem a questão do sotaque. O sotaque, quando ele tem uma atuação que não é convincente, o sotaque ele não ajuda. Quando a atuação é convincente, o sotaque é um detalhe que é a cereja, porque é diferente de tudo. E isso hoje tem valor. As produções locais. Você vê o que acontece no Recife, eu fui fazer um filme lá tem Bacurau, Boi Neon, Divino Amor.
quando o filme é bom, a gente não tem essa questão. E convidar vocês, me colocar à disposição para quando vocês forem trabalhar para os próximos filmes. Com o tempo eu aprendi nunca fazer um trabalho sem ter um retorno, não só financeiro. Eu tenho 3 filhas e um netinho, então tenho que pagar conta, mas nunca deixei de trabalhar por conta de grana, né? Eu não posso pagar para trabalhar, mas eu me coloco à disposição de vocês aí. Se pagar a passagem, eu vou, às vezes, se for um bom projeto, né? E eu acho que o que eu puder contribuir nesse dia 21 e com vocês, a Fabíola tem meu contato, eu sou amigo da Fabíola há mais de 20 anos, a gente fez teatro juntos, a gente tem uma mesma verve de fazer teatro. Eu só fui trabalhar com a Fátima Toledo, com o método dela, porque eu tive um diretor, um mestre, que a Fabíola também teve, o Madureira, que é isso que o Rodolfo falou, o último, Rodolfo, né? É colocar alma. Se não ficou tudo bom, cara, se tem alma, é isso que a gente tem que fazer, e a arte é isso, é alma. Falei até mais do que eu queria. Ronaldo. E ele falou, não ficou legal e tal, mas tem alma. E é isso, tem que ter alma. Quando a gente põe nossa alma e está ali com o nosso depoimento, é para isso que existe a arte, né? E no dia 21 estão todos convidados, e eu me coloco à disposição dos futuros trabalhos de vocês, tá? É só chamar, e do jeito que eu fiz Marighella, outros filmes aí, vou para aí fazer os filmes para ter alma. É isso, tá bom? E agradecido por estar aqui, muito bom. Obrigada, Luciano, muito obrigada. Coloquei o link de novo aí, pessoal, para quem quiser já se inscrever, viu, no encontro com o Luciano na semana que vem, que aí a gente vai poder aproveitar mais aí, aproveitar dele um pouco mais. O João pediu para falar, João, fica à vontade. Deixa eu abrir o microfone, ok. Bom, primeira coisa que eu tenho a dizer, agradecer muito essa oportunidade que foi aberta para nós, né, porque essa mostra, ela tem um grande valor por exibir o trabalho do pessoal do Norte de Minas. O Luciano falou a respeito de sotaque, me lembrou um colega meu, que ele nasceu na Dinamarca, mas viveu no Brasil. Ele assistiu Ligação e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu gostei muito do sotaque. Então, é uma riqueza que você acrescenta ao trabalho, como ele falou, né, se o trabalho é bem conduzido, isso enriquece o trabalho. E isso é meio que uma marca registrada. Esse filme é do Norte de Minas, né? Tem o sotaque, tem a locação, tem a equipe, o elenco, enfim. A minha proposta sempre vai ser vincular as minhas produções ao Norte de Minas, e sempre ter uma linguagem universal, porque tem aquela frase, né, fale da sua aldeia e serás universal. Então, isso eu acho de extrema importância, a gente poder mostrar o Norte de Minas para o mundo. O meu filme, eu escrevi num festival internacional, 33 países participando, 600 produções, nós alcançamos a 5ª colocação, mas o que importa é que ele foi visto em 33 países, o trabalho do pessoal de Norte de Minas. Então, o alcance do que você faz, você não consegue dimensionar ali no momento que você está produzindo. Depois que você solta o filme, parece que ele ganha vida própria, ele voa, né? E ele vai pelo mundo. E o Norte de Minas, né, vai junto. Então, isso é muito bom. E vocês que produziram, que criaram essa mostra e tudo, estão dando oportunidade para a gente falar sobre isso, fortalecer o cinema norte-mineiro. Muito obrigado. Obrigada, João. Agora, Ronaldo. Oi. Tudo ouvindo bem aí? Só pegando um gancho aí com essa questão do sotaque, eu assisti um filme, não sei se vocês assistiram também, do Oswaldo Montenegro, aquele cantor, que se passa aqui no norte, né, em Coração de Jesus, aqui perto de Montes Claros, que é um rapaz que sai daqui com o sonho de ir para o Rio para tentar a carreira de músico e tal, só que o menino com o sotaque de Belo Horizontino. Quem não é de Minas acha que é tudo igual o sotaque, né? Mas para a gente aqui é muita diferença. Diamantina é um, Belo Horizonte é outro, Montes Claros
totalmente. Januária já muda, que é bem próximo, já muda também. Isso é maravilhoso, né? Essa diversidade que tem, mas, assim, descaracteriza essa questão aí, né? Não custava nada pegar atores daqui, porque eu acredito para o papel que foi feito lá, tem gente aqui que faz muito fácil. Mas o pessoal geralmente pega quem está próximo, né? Pessoas de confiança e tal. E aí, porque é difícil também trabalhar o sotaque. Eu só queria aproveitar também para agradecer essa oportunidade. É a única janela de exibição que a gente está tendo no momento, né? Para as nossas produções e tudo. Eu percebo lá fora uma tendência muito fechada para... estão limitando as produções, a temática, né? Está uma coisa meio que de época, assim, você tem que trabalhar dentro da temática, e a arte não pode ser dessa forma, na minha opinião, como artista. A arte é livre, Desculpa né? interromper, Ronaldo, desculpa. Não é nem temática, tá rolando censura mesmo. Censura fodida. Desculpa o termo, viu, gente? A gente ia fazer um filme agora com William Dafoe, com a Sônia Braga, porque tinha cenas de candomblé. A Ancine não colocou dinheiro, a produtora gringa da Europa tentou colocar mais, mas não permitiram autorização para filmar. Então, desculpa interromper, tá rolando censura. Isso que vocês estão fazendo é uma resistência linda, assim, sem querer politizar a coisa, mas o artista que não tem essa verve, eu acho que a arte ela é quase inócua, mas é só para... é censura. Eu estou tentando pegar leve aqui, tentando ser gentil, mas é disso aí para mais, viu? Daria para usar umas palavras mais pesadas aí até. Sem eufemismos. Mas, então é isso. Então a gente tem que ter essas produções abertas para tudo. A coisa que vier na mente do artista, ele tem que produzir, né? As artes plásticas não tem isso, não tem essas limitações. A música, por mais que tenha umas baixarias também, mas é aberta, livre. Né? E por que o cinema tem que ser essa coisa tendenciosa? Não tem essa necessidade de ser dessa forma, né? Não é de época, né? As produções não é só da época. As obras mais famosas, né? Se você for analisar, são as antigas, né? Se você for olhar para o lado das artes plásticas, né? As coisas que a Mona Lisa, por exemplo, é a coisa mais apreciada no mundo, né? Por assim dizer. E é antiga, super antiga. Então não tem motivo para poder o cinema ficar contemporâneo só em coisas que acontecem no contemporâneo. Tem que ser aberto. E aí nessa mostra aqui eu percebi que teve possibilidades para todos, né? E tem que ser assim. E tem muita gente partindo para fora, para o exterior, porque Europa principalmente, né? Para poder tentar lá, porque lá não está com essa cabeça fechada dessa forma que está aí. Então é maravilhoso, espero que continue, né, tenha novas edições aí, e eu tenho roteiros para ser feito, e a coisa não pode parar, né? E estamos juntos aí. Um abraço. Ronaldo, só antes de você encerrar aí, qual o filme que você citou aí no início? Você lembra o nome? Qual que você fala? Você falou do sotaque belo-horizontino? É de Oswaldo Montenegro, eu esqueci o nome do filme. É um curto, ele faz curtas também. É um filme do Oswaldo. Do Oswaldo Montenegro, né? Vou dar uma pesquisada aqui. Sonho, alguma coisa assim, sonho interiorano, um negócio assim, é mais ou menos assim o nome. Não, beleza. É um filme bonito, é bem bonito o filme, só que peca nesse sentido aí. Não, tudo bem. Agora tem Carla e depois Elivelton. Só puxar o gancho que ele estava falando, né, da atuação. A gente, né, aqui do norte de Minas está tentando trazer o cinema para cá, né? Assim, eu falo porque aqui em Januária, né, eu agora estou fazendo cinema, mas eu nunca estive dentro de uma sala de cinema para assistir a uma produção. Aqui o cinema está fechado há mais de 30 anos, eu acho. E aí a gente aqui, enquanto coletivo, a gente está tentando, né, trazer, reabrir, né, o cinema aqui em Januária. E com as nossas produções, eu acho que a gente tem... acho que a gente tem estimulado outras pessoas também a fazer cinema, vem surgindo outros polos, né? A gente, aqui na região do norte de Minas, e a gente tem uma carência, eu acho que até mesmo com atores, né? Porque a gente faz cinema, a gente faz mais documentário mesmo,
porque eu acho que é um pouquinho difícil encontrar mais atores, né? Quem atuar numa faixa de idade até. Porque a gente tem roteiro de ficção, e aí, às vezes tem um pouco essa carência mesmo de encontrar atores e atrizes. Eu acho que essa oficina do Luciano aí vai ajudar a gente um pouquinho, né? A quando encontrar alguém, assim, para poder atuar, a gente poder extrair, assim, né? Uma melhor performance daquela pessoa que vai atuar. Obrigada, Carla. Elivelton. Opa, gente, eu quero agradecer. Vanessa, obrigado, Vanessa, por abrir essa chance aí pra gente, né? O pessoal aí do Cinema Comentado. E acompanhem lá. Quero até convidar o pessoal a ver aí as lives quando tiver oportunidade no Cineclube aí do Cinema Comentado, porque vale a pena. O Pid aí domina demais. O crítico de cinema, o cara manda muito bem, manja demais, viu? E tem a outra participante que eu esqueci o nome dela, né? Também complementa. Márcia. Isso, muito bom, muito bom. Mas eu acho que é o seguinte, eu percebo aqui que tem várias gerações que tentaram fazer cinema aqui no norte de Minas, né? O pessoal que veio aqui antes e olhando esses filmes, a gente aprende olhando esses filmes, né, norte mineiro, numa tentativa de trazer a nossa visão atual, toda essa bagagem cultural de cinema, né? Inclusive eu que tive uma vida cultural intensa muito grande em São Paulo, mas é engraçado que volta e meia eu pensava, nossa, o que eu poderia fazer aqui pelo norte de Minas? O que eu poderia fazer pela minha cidade, né? E surgiu o cinema. O cinema vem de coração mesmo, assim. A gente faz uma arte muito, vem lá de dentro, é muito verdadeiro, né? Tudo que a gente faz. E poder, com o tempo, descobrir essa rede, assim, meio que você vai se sendo, como se dizer, abraçado, né? Você sente, ó, não tô sozinho nesse mundo de cinema, não. Tem uma galera que faz aí também. É muito importante isso. Construir esses laços, essas coisas que a gente tem, essas ideias, que cinema não adianta. Cinema, a gente não consegue fazer cinema sozinho. Né? Mesmo com a câmera na mão e com a ideia na cabeça, é muito difícil você fazer cinema, né? Com o Glaubo, que eu amo demais, de coração, né? Meu mentor aí no cinema. E é muito importante tudo que acontece, assim, como uma mostra como essa, né, no Cinema Comentado, traz pessoas que fazem faz cinema no norte de Minas, traz cursos, palestras, é uma coisa que tem que pendurar, assim, eu acho que a mensagem que vocês trazem no Cinema Comentado é que isso é uma coisa necessária no norte de Minas, só se você pensar que a gente não tem uma escola de cinema, né? Assim, na região. Isso já é muito, muito forte, assim, uma região muito grande, com mais de 1 milhão de pessoas, né? Se você for pegar todo o norte de Minas, e não tem uma escola de cinema, assim, centrada, né? Acho que já está na hora, né? De nós, como os norte-mineiros, mostrar que aqui tem cinema também, que aqui tem gente que faz cinema, a gente já mostra isso, né? Como o colega, o João, já levou o filme dele internacionalmente, assim, a gente tem que vibrar com isso. A gente tem que vibrar com os trabalhos dos colegas, todo mundo que faz cinema, e cortar esse laço, né? Às vezes eu tive uma dificuldade muito grande no edital, né? Que foi esse edital aí do FEC. Eu procurei igual um louco um cara do áudio. Não tinha ninguém para trabalhar. Meu Deus, cadê uma pessoa para trabalhar com áudio, assim, comigo? A gente não encontra, assim, pessoas também. Então, é muito... Tem que ter isso, né, galera? Eu agradeço demais todo mundo que esteve aqui, que está aqui. Quero parabenizar cada um pelos trabalhos, né? Assim, que eu vou assistir todos, não consegui assistir todos, mas vou assistir o trabalho de todo mundo. E eu estou bem encantado com o trabalho de todo mundo que eu vi lá, viu? Parabéns, é isso aí, gente. Até a próxima.
Obrigada, Livelton. Luciano, fica à vontade. Desculpa, eu vi que passamos da hora aqui. Não, o que eu ia falar eu vou deixar para o dia 21, convidar vocês, porque tem vários temas aqui, que dá para a gente trocar ideia com mais calma, mas dizer que dá para fazer preparação lá, mesmo depois que passar essa maldita pandemia, muita coisa vai ficar, mas enfim. No dia 21, queria convidar todos vocês para a gente trocar essa ideia, vai ser muito legal. Tragam todas as dúvidas que vocês têm, né? Eu sugiro, talvez, eu não gosto muito de falar de mim, assim, mas talvez lerem a minha história aí, meu currículo, tem muito filme, fiz doc, muita coisa, então dá para trocar muita ideia, e o que eu puder colaborar para esse cinema acontecer aí, eu acho que vocês estão arando uma seara muito fértil, que agora está seco, mas vai chover, tá bom? E aí dia 21 vamos encontrar. Eu estou emocionado porque a Fabíola mandou uma mensagem aqui, estou emocionado, e a gente tem uma história muito linda com arte, fazendo com muita dificuldade, assim. E dia 21 vamos trocar essas experiências, tá bom? Encontrando virtualmente. Virtualmente. Obrigada, Luciano. Pessoal, antes de passar a fala aqui para a Isabela, que levantou a mão também, queria reforçar com vocês que amanhã tem encontro com o diretor Afonso Shoa. Então, quem quiser se inscrever, quem ainda não tiver, né, feita a inscrição, está aberta lá no nosso site. E a gente vai ter outros diretores também nas atividades, o Alberto Graça, a gente vai ter a Clarissa Campolino, o Elvésio Marins e o Rafael Conde. Todos os diretores que estão lá com filmes na mostra, exceto o Carlos Alberto Prates Corrêa, vão ter programação com a gente. Então, não perca essa oportunidade de conversar, né, com eles também, que estão aí fazendo cinema também, e muitas vezes dessa forma, cinema de guerrilha mesmo, que nem a gente estava comentando aqui. Vanessa, Isabel, Afonso é hoje. Afonso é e hoje. é mesmo, Afonso é hoje, perdão. O Alberto também. Alberto também hoje. Amanhã não, Afonso é hoje. É isso, né? Amanhã o Afonso é o Vécio Isso. e Alberto. Amanhã é o Vécio, Clarissa e Rafael. Pode ficar à vontade, Isabela, depois eu pido. Só queria fazer um adendo aqui, que eu também já vou me despedir. Tudo isso, esses comentários assim que surgiram, me faz reforçar o nosso compromisso de batalhar pelas políticas públicas de cultura. Porque se não fossem os editais, talvez muitas produções não teriam sido possíveis. Então, às vezes, a gente vê a política como um espaço muito distante da gente, mas é chamar na responsabilidade da gente se aproximar desse lugar, né, das prefeituras, das secretarias de cultura, né, do governo do estado e das organizações que estão batalhando pelos recursos, né, porque é lindo, que cinema é maravilhoso, esse sentimento de estar produzindo, de estar mostrando a cultura do seu território, tudo isso é muito lindo, gente, mas isso sem comida na mesa é complicado, né, então... eu acho que eu tiro de tudo isso que a gente conversou, vamos batalhar pelas políticas públicas de cultura, né? A gente não pode ver a Cinemateca queimando, né? Então, assim, é isso, censura acontecendo, Cinemateca pegando fogo, né? Então, eu acho que é isso, né? A cidadania parte daí também, né? A gente quer continuar produzindo cultura, então vamos disputar lá, vamos disputar por mais recursos, por mais editais, né? Às vezes quem está lá está só com uma função política, né? Mas não está tendo dimensão, de fato, das nossas necessidades, né? Enquanto produtores, enquanto fazedores de cultura. Então, a mensagem que eu deixo aqui é: vamos batalhar por esse espaço. É uma disputa, e a gente tem que estar nela. Né? Então, e também batalhar por melhores condições de trabalho, né? Eu também adoro fazer cinema de guerrilha, mas eu também adoro ser remunerada pelo meu trabalho, né? Adoro ver meu trabalho valorizado, né? Adoro quando as pessoas me chamam me pedindo um orçamento e não me pedindo uma camaradagem. Então, vamos batalhar para que a gente não fique sempre se lamentando, né? Porque a gente não tem. E a cultura é isso, é a prima pobre mesmo. A cultura está lá com aquele menos de 1% do orçamento do governo federal. Então, a gente sabe que funciona assim, mas cada vez mais a gente está atento, né? E a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, a mensagem que eu deixo é essa: agradecer a possibilidade de estar aqui ouvindo vocês, conhecendo as produções aí do norte de Minas, e eu vou acompanhar vocês aí profundamente, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Isabela. Eu pido, pode ficar à vontade. Liga o áudio, senão a gente não te escuta. É o áudio, Clarice, é o áudio. É a mesma coisa, hein?
toda vez esquece, desliga o áudio para evitar a microfonia, né? E aí, na hora de falar, começa a falar e esquece de desligar, né? Essa mostra está sendo uma experiência muito interessante para a gente, porque de todas essa experiência online, sem o contato físico das exibições, das sessões, principalmente as sessões em praça pública, né? Que foi uma característica desde que a gente começou com o Festival de Cinema em 2007, passando pelas várias mostras que vieram depois, né? Tem uma coisa interessante que embora você esteja distante, ao mesmo tempo você está muito acessível, né? Porque se você tiver a conexão de internet razoável, tem como acompanhar a palestra, participar, ouvir e, de certa forma, receber uma série de informações que talvez não tivesse como acompanhar em momento presencial. Por exemplo, se a gente fosse fazer sessões dos filmes que nós estamos oferecendo, o pessoal aí na mostra dos diretores mineiros e dos diretores de Montes Claros, seria praticamente 1, 2 sessões de cada filme, né? Agora, meia-noite a meia-noite e 1 do dia 13, né, de ontem, os filmes estão disponibilizados lá no site do Cinema Comentado e as pessoas podem assisti-los a qualquer momento, pode começar a assistir, parar, voltar. Então, isso tem uma coisa interessante na perspectiva da acessibilidade, desde que exista a internet, né? Desde que exista a conexão. O que bate muito com o que a Isabela está falando, com o que o Luciano está falando, que é a questão da política pública, né? Isso a gente vê sistematicamente, é uma coisa perigosa. A gente estava, semana passada, né, praticamente, preparando, discutindo sobre a mostra, e de repente, a Cinemateca pega fogo. Aí, na outra, anteontem, 2 grandes atores do cinema brasileiro, 2 figuras assim extraordinárias, falecem, e uma de Covid, né? Então, quer dizer, é um processo que você fica preocupado como é que essas coincidências. Hoje de manhã, o Luciano acaba de falar, a gente abre a internet, não, Marighella não vai ser mais exibido porque, segundo a Ancine, os produtores não têm interesse, não cumpriram a norma do edital. Aí a O2 solta uma nota falando, não estão sabendo disso. Quer dizer, é muita coincidência, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa mostra, ela está ensinando muito para a gente em termos até de lidar com essa perspectiva do digital. Quando é que a gente conseguiria, por exemplo, reunir todos esses filmes, de todos esses realizadores do norte de Minas, de Montes Claros, para poder ser exibido com uma qualidade? Os filmes estão disponíveis, vai fazer uma semana de exibição, o pessoal está realmente assistindo, vai ser muito bom depois, né, Vanessa, a gente poder computar todas essas métricas e verificar realmente a acessibilidade, a procura e efetivamente fazer aquilo ali, né? Tem uma coisa que o digital nos oferece. Então, de repente, a gente tem que se apropriar desse espaço, né? Ocupar esses espaços e partir principalmente para a questão de políticas públicas de incentivo à cultura. As pessoas gostam de falar que o cinema é feito pelos estúdios, o cinema é feito pelas produtoras. Gente, o cinema americano existe porque o governo americano taxou a entrada de filmes estrangeiros nos Estados Unidos a partir de 1927, antes de 1927, porque em 1930 já estava praticamente estruturado isso. Foi aí o governo americano viu e falou assim, isso aqui é um mercado legal. O que está vendendo aqui? São os filmes que vêm lá da França, da Europa. Vamos taxar esses filmes, que aí o pessoal vai continuar querendo assistir filme. E onde é que eles vão achar os filmes? Os nossos filmes. É uma indústria. Eles tratam o cinema como indústria. Indústria, né? Tem taxação e subsídio, caramba, né? Indústria. Exatamente. E aí fala assim, não pode, porque tem que ver isso, tem que ver aquilo ali. Não, gente. O cinema francês é assim, o cinema indiano, o cinema americano. Então, é uma questão mesmo dessa perspectiva de políticas mesmo. E brigar pela manutenção dos editais, pela realização dos editais e ocupar o espaço digital. Isso é uma coisa que eu achei assim, nesse tempo de pandemia, é impressionante, porque até mesmo poder assistir filme se tornou de uma forma muito mais acessível também, né? Quando é que você poderia, por exemplo, estar participando da Mostra de Cinema de Tiradentes? Ontem começou Gramado, a Eco Falante começou na quarta-feira, dia 11, né? Então, quer dizer, a nossa mostra começou ontem também, então, quer dizer, você tem todas essas possibilidades para poder conhecer, assistir filmes, participar dessas discussões, participar desses encontros. E essa mostra regional está sendo uma coisa excepcional, está sendo, talvez, uma das mais legais e uma das atrações mais pertinentes dentro do que a gente está fazendo aqui nessa mostra de cinema comentado, porque é a oportunidade de mostrar a região em suas várias matizes, né? Suas várias perspectivas.
e vocês estarem aqui falando das dificuldades, as perspectivas, as ideias, e realmente botando a mão na massa, porque isso é muito bonito, isso é muito, muito interessante, muito legal, muito valoroso para a região, né? Muito interessante para essa valorização da região. E aí fica, igual a Vanessa falou, né? A gente vai ter a oficina do Afonso agora às 4 horas da tarde. O Afonso vem daquele coletivo lá do... As duas! As duas, desculpa, as duas. As 4, confundi, né? Às 2 horas, né? O Afonso vai falar sobre direção, ele vem do pessoal lá de Contagem, que começou a fazer filme lá junto com o Curta Minas, em 2003, 2004, em BH, né? Tem o Alberto Graça, que é um dos grandes nomes aqui de Montes Claros, saiu de Montes Claros e tem a MPC Filmes, uma produtora extremamente ativa. O Paulo Henrique Souto, que vai falar sobre assessoria e que trabalhou em diversos filmes nacionais como extra. Ele está mais ou menos numa categoria assim, tipo Wilson Grey. Quase todo filme tem um brasileiro que ele escreveu, que ele fez assessoria, tem uma ponta dele lá, né? O Tavinho Moura vai falar sobre Cabaré Mineiro, sobre música. E Cabaré Mineiro é um dos maiores filmes do cinema brasileiro, feito pelo Carlos Alberto Prates Correia, e muita gente não conhece. Por quê? Porque é aquele negócio, né? Filme brasileiro não dá para assistir, né? Não vale a pena assistir, porque não é bom. O que é bom é filme de outro país, né? Igual o pessoal gosta de falar. Então, isso vai ser muito interessante. No domingo, o Cavi Borges vai falar sobre produção de cinema também, e tem essa galera toda aí do cinema mineiro que tem feito filmes a partir justamente do Curta Minas, né? O Elvésio Marins, a Clarissa Campolina, o Rafael Conde, que é de uma outra geração também, que está ligado a essa produção, ou seja, é um momento de realmente encontrar com esse pessoal, filtrar, ouvir e fazer contatos também, porque isso é muito importante, né? Acho que esse contato, essa proposta de vocês todos se reunirem, trocarem informações, conversar, passar dicas, né? E fazer essa instrumentalização, que também é uma coisa importante, que a gente também tem que lutar por isso e trabalhar por isso, né? Então, é simplesmente para isso, para falar que essa mostra está sendo muito legal, essa conversa foi ótima, foi muito bom ouvir vocês todos aqui, assistir os filmes e vamos em frente, né? Ainda temos aí mais 2 dias de muita programação e muito, muito legal vocês terem participado, vocês terem mandado os seus filmes, terem disponibilizado esses filmes, né? Para a gente poder assistir. A Larissa acabou de lembrar, né? A cópia nova do Chica da Silva, remasterizada, foi embora no cinema, na queima lá da Cinemateca, né? Então, só aí a gente já vê como é que a coisa vai longe, né? Então, gente, muito obrigado por vocês terem participado e a gente se encontra aí durante as atividades da 4ª Mostra de Cinema de Montes Claros. Obrigada, Eupídio. Fabíola, confundi aqui que a Andréa avisou aqui que precisava sair. Fabíola, quer falar? Só para reforçar os horários, convidar todo mundo. 2 horas, 14 horas é o Afonso. Não é isso, Vanessa? Confirma aí. Isso. E às 18, bate-papo com Tavinho Moura, Paulo Henrique Souto e Alberto Graça. Vai ser muito bacana. Convidem os amigos e vamos participar. Obrigadão, gente. Obrigada, Fabíola. Pessoal, muito obrigada a todos que puderam participar aqui, dedicar esse tempo aqui para esse bate-papo. Daqui a pouco o link vai estar lá no YouTube, eu mando para vocês no WhatsApp. Por enquanto, a gente está com os links com acesso restrito, não está aberto no site ainda, tá bom? Mas aí depois a gente vai ver se libera para o acesso público ou se deixa só para o pessoal que participou e se inscreveu mesmo, conferir, né, o bate-papo. Mas, enfim, a gente se encontra, então, mais tarde na oficina com o Afonso, viu? E até mais.